É isso aí, pessoal. Vamos para mais um vídeo, mais um react aqui do canal, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vascão da Gama, que no Brasileiro não venceu. O Juventude, próximo jogo é fora de casa contra o São Paulo. Jogo complicado, jogo difícil para o Vasco. Eu acho que vaga na Libertadores ficou meio difícil, né? Vai ter que tentar aí uma vaguinha na Sul... Tentar não, a vaga na Sul-Americana eu acho que está bem garantida pelo futebol que o Vasco vinha apresentando, né? O Vasco já está 6, 7 jogos sem vitória, isso é bem preocupante em portas aí de uma semifinal, jogo decisivo de Copa do Brasil. No Brasileiro, o pensamento do vascaíno deixou de ser a fuga do Z4, olha que maravilha. Passou a ser a disputa por uma vaga nas competições sul-americanas. Mas qual será a chance de conquistar essa vaga para o Vasco da Gama? Rodrigo. O último jogo do Vasco não foi como esperado. O empate com o Juventude em São Januário foi um banho de água fria no torcedor. Mas calma, o resultado não gerou grandes prejuízos ao Cruz Maltino. A equipe chegou a 37 pontos e se manteve na zona de colocação, bem longe do temido Z4. Mas, por outro lado, não conseguiu se aproximar da parte alta da tabela, lutando por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Faltam 10 jogos para o fim do Brasileirão. Hoje a equipe de Rafael Paiva tem apenas 0,01% de chance de conseguir uma vaga direta na Libertadores. Já as chances de ir para a pré-Libertadores chegam a 0,63%. Sobre o risco de rebaixamento, o torcedor pode respirar tranquilo. As chances do Vasco ficar na Série A são de 97%. Vale lembrar que as chances por uma vaga na Libertadores aumentam se pensarmos na Copa do Brasil. O Vasco está disputando a semifinal da competição. Apesar da derrota no jogo de ida para o Atlético Mineiro por 2-1, a volta será diante da torcida em São Januário. E o vascaíno, que aparece como o 12º jogador, sabe muito bem que o Vasco é para quem acredita. E você acredita, Pedrosa? Eu vou responder sim. Você... Quando lá no início da temporada, você falou, olha, agora eu tenho que falar uma coisa aqui pra você, Fernanda Maia. O Vasco não briga mais pra não cair. O Vasco briga por uma vaga na Sul-Americana ou até na Libertadores. Aí ele fez um kikiki-cococó aqui. Não fiz não, eu concordo. Na hora que ele falou Libertadores, fez sim. Não, Libertadores eu fiz assim, Libertadores... deu calma, um kikiki-cococó calma, seu. Libertadores, calma. Mas você continua acreditando em quê, Pedrosa? Eu continuo acreditando numa vaga numa competição sul-americana, tá? Seja a sul-americana mesmo, a Copa Sul-Americana, ou uma vaga na pré-Libertadores. Aí sim. O que não é impossível. Aí sim. Não é. Porque você Também tem que acho olhar que a não. tabela. Até Agora, porque sempre vira G8, né? G10. sempre vira, isso que eu tô te falando. Agora, o Vasco tem que me ajudar a ajudar ele. Porque assim, quê? tendo desempenho, empatando com o Juventude dentro de casa. O Vasco perdeu pontos também, por exemplo, com o Red Bull Bragantino dentro de casa. Da mesma maneira, tendo desatenções. Lá contra o Criciúma no Heriberto Rios, era um jogo que o Vasco poderia ter vencido. Mais uma desatenção. São pontos que você vai deixando no caminho e que, novamente, você vai olhar para a tabela e vai ver que tem adversários que estão pontuando, que estão indo bem. O Vasco tinha uma oportunidade agora de vencer o Juventude em casa e aí ficaria a 2 pontos do Cruzeiro caso vencesse também o seu jogo contra o Cuiabá, que é em casa. O Cuiabá está na zona de rebaixamento, é o penúltimo colocado. Então, assim, o Vasco está tendo a oportunidade de conseguir chegar nesse pelotão da frente e se firmar e não está se firmando, não está pontuando. Repito, são 6 jogos aí, no mês de setembro o Vasco não venceu. Então, assim, se você quer uma vaga numa competição sul-americana, tem que fazer por onde? Eu já falei uma coisa aqui muito clara. O fato do Vasco estar na semifinal da Copa do Brasil é algo que tem que ser muito comemorado. Ninguém esperava isso, mas não pode maquiar desempenho. Eu vou falar sobre isso agora. O Vasco, gente, eu tô achando o Vasco muito bravo. Se a gente for pensar no enredo do Vasco no ano inteiro, teve troca de 777 para Pedrinho, para Social e Olímpico. Já vou até te explicar a situação do 777 agora, não sei se vai dar tempo hoje, a gente tomara que dê, senão a gente fala amanhã. E aí, ô Vene Casagrande, você tem um Vasco cheio de problemas, essa estralha aí que, de uma gestão para outra, deixou uma gestão para outra. A 777 deixou um monte de valor pro Social e Olímpico do Vasco, que é o presidente Pedrinho e todo mundo que trabalha lá, de personagens que não valiam o que foram trazidos e tudo mais. E além de tentar retocar tudo isso, tentar buscar dinheiro de um monte de lugar, o Vasco tá numa semifinal de Copa do Brasil e pensa em folha salarial.
do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Flamengo e do Vasco. Mas a folha do Vasco é alta também, tá? Mas por quê? Porque tem Pela um monte... gestão anterior. Aham. Mas é E alta. tem uma... Mas desses 4, com certeza é mais baixo. É cerca de 15 milhões de reais a Então, folha salarial do desses Vasco. 4 semifinalistas da Copa do Brasil, eu tenho certeza que é o mais baixo. E se a gente for parar pra pensar... E o mais que alto dá eu tenho certeza que é o Corinthians, É não o é o Corinthians, Flamengo. é o Corinthians. É o Corinthians, é o Corinthians. O que você pensa que dá um up é o Coutinho e o Payet. E o Coutinho, um poder que fez uma decisão. Ele botou um gol em que faz o Vasco sonhar de novo. Para você ver como esses personagens são importantes nesse momento do futebol. Que você tem que ter, sim, um elenco robusto. O que eu quero dizer é o seguinte, se tem uma folha salarial alta, muitos personagens não foram escolhas dessa gestão. E quem colocou o Vasco na briga ainda pela semifinal foi um cara que custa muito caro, porque hoje o futebol é isso, o Vene Casagrande. Por isso que eu acho que o Vasco está sendo muito bravo em estar na semifinal da Copa do Brasil. Olha, Fernandinha, sobre o jogador custar caro, caro é aquele jogador que não dá conta dentro de campo. Verdade. Você ter o pai e ele, querendo ou não, decidir vários jogos, e ele decidiu na temporada passada, quando foi importante, cada valor pago para esse salário valeu super a pena. A verdade é essa. Mas eu não sei se eu fui clara. O que eu quis dizer foi exatamente isso, que hoje o futebol, ele precisa desses personagens. Claro. E o Vasco está mostrando isso. O único personagem que tem essa questão de valer o que recebe, vamos dizer assim, quando é um salário muito astronômico, é o cara que decide. Sabe qual é o grande personagem do Vasco da Gama, obviamente além da torcida? É o grupo. A verdade é essa, é o coletivo do Vasco da Gama. Porque é um time muito difícil de ser vencido. Você pode até vencer, mas essa vitória ela vai te custar muito caro. E o Vasco mostrou isso contra o próprio Atlético Mineiro pela semifinal da Copa do Brasil. Eu falei com o Pedrosa já no off e repito aqui no ao vivo. Para mim, o Vasco tem muitas chances de bater o Atlético Mineiro dentro de São Januário. Primeiro que o Atlético Mineiro é um time bipolar. Você não sabe como que ele vai atuar naquele determinado dia. Tem um baita elenco, mas a gente pôde ver aí agora no Campeonato Brasileiro, vencendo por 2-0, quase tomou a virada do Vitória dentro de casa. Então, os próprios torcedores do Galo já criticam bastante. O Vasco da Gama não entrega um espetáculo, mas a gente sabe que dentro de campo os caras vão dar a vida para poder vencer a partida. E, repito, podem até sair derrotados, mas será uma derrota muito difícil para o adversário. Lucas Pedrosa, ontem saiu uma notícia que a 777 colocou tudo à venda, desde os clubes até iates de luxo. Como é essa situação, como é essa história? Tu vai comprar o quê, Pedrosa? Não vou comprar nada. Eu tô duro. Ele ia comprar o Vasco, mas Final não de não ano tá chegando vendo. aí, Vene. Tem viagem, Aí tu vai ver em dezembro Pedrosa em Paris. Vai demorar ainda. Tem viagem, tem presente. Ele tem um tá monte de pagando a coisa. antiga, É, né? tô pagando tá. a antiga ainda. Falta pouco, mas tô pagando. Cara, olha só, na verdade, o que eu tenho que explicar pro torcedor é, 777 não existe mais, tá, gente? Não existe mais. Ela foi esfarelada, é uma empresa que tá à beira da falência e que ela foi controlada, ela é controlada hoje em dia pela ACAP, que é uma empresa que emprestou muito dinheiro a 777 quando essa empresa ainda existia, e aí agora ela é a controladora. Ou seja, o que a ACAP fez nesse momento? Ela deu um recado ao mercado. Meus clubes estão à venda, meus ativos estão à venda e a gente quer negociar. Só que tem o seguinte, a ACAP não pode vender nenhum tipo de porcentagem do Vasco da Gama sem a anuência da diretoria vascaína. Isso protege o Vasco para que nenhuma negociação esdrúxula seja feita. E o Vasco e a ACAP têm uma boa relação. Inclusive, eles estão buscando juntos um novo investidor que possa comprar essas ações e também possa se comprometer a continuar investindo. O problema é que tem um fundo inglês, Leaderhall, que é o nome desse fundo inglês, que ainda cobra da ACAP também por ter emprestado dinheiro a 777, ter recebido garantias infundadas e nesse momento corre um processo também na justiça americana entre a Leaderhall e também a ACAP para saber quem vai ficar com o espólio ou não. Mas no momento, a ACAP ainda pode negociar junto com o Vasco da Gama. Então hoje, apesar desse anúncio parecer ser meio drástico, na verdade é só um recado ao mercado. Ó, nós estamos à venda. Nós queremos vender nossos clubes. O Red Star, por exemplo, O da Vasco França, é um potencial de venda? com certeza, é um ativo, ele faz parte do grupo. Então a ACAP, que é a empresa que hoje controla a 777, que já não existe mais, quem existe é a ACAP. Ela quer vender o Vasco da Gama. Só que ela não pode vender o Vasco da Gama sem a anuência da diretoria vascaína e do Pedrinho, que está acompanhando essa situação de perto. Agora você aí, vascaíno, que ficava assim, ó... Pedrinho foi lá, pegou e agora? E a 777, se tivesse a 777, não ia estar assim, tinha dinheiro, não sei o quê. E aí? Vene Casagrande. Não, o trabalho E do aí? Pedrinho tem que Como ser é que a gente valorizado, explica pô. isso? Porque muita gente me perguntava isso.
Fernanda, e agora? Porque o Pedrinho pegou o Vasco de volta, vamos dizer assim, e se deixasse a 777, eles iam fazer mais um aporte em setembro, ia ter mais um dinheiro para não sei o quê. Não, eu li que Pedrinho deu golpe na ocasião. Ô, gente, pelo amor de Deus. Golpe do Pedrinho. Ô, torcedor, eu falo aqui para o torcedor do Flamengo sempre. Pega o nome do Bandeira de Melo e bota na parede da tua casa. É isso aí. Pinta lá o nome dele. E você, vascaíno, pega o nome do Pedrinho e pinta 30 vezes, porque ele já ganhou tudo como jogador. Já tá pintado. E muito mais ídolo. como presidente. Ele chegou na hora certa, ô Vene. Imagina se fosse outro presidente no lugar dele. Nossa, e o trabalho dele tem que ser muito ressaltado também fora das 4 linhas. Eu vou dar um exemplo. Nesse caso recente aí da briga com a CBF, com o Flamengo, enfim, por conta da mudança do calendário. Eu duvido, e o Pedrosa pode até discordar de mim, mas se fosse a 77, será que eles iriam brigar tanto? Iriam emitir um vídeo como o Pedrinho emitiu? Eu duvido. Não. A 77 não estava nem aí para o Vasco da Gama. Ah, porque botava um aporte financeiro. Claro, botava porque estava em contrato. E esperava demorava. até o último dia, até o último momento para poder colocar. Exemplo, tem que dar um aporte financeiro no dia 10 de outubro. Aí esperava meia-noite para poder botar o dinheiro lá na conta do Vasco da Um Gama. mês, porque eles se apoiavam no contrato. Ainda Era tem aquela isso. novela, durou 30 dias, todo dia o 30 Pedrosa Você dias. concorda que se fosse Concordo. a 77, eu duvido que Provavelmente eles iriam brigar. colocar o jogo no Maracanã pra ganhar dinheiro. A única Não, vez tem que um eles ponto. Aí apareceram... Eles iam estar com boi até hoje. A única... isso Tá é verdade. rindo? É verdade. A única vez que eles apareceram foi quando esse rapaz de boné aí, que eu esqueço o nome dele, falou Josh. assim, essa será a última vez que um Flamengo e Vasco terá uma discrepância Eu muito vou tapar grande. ele, não vou tapar o Não, Dinamite, e o que eu não. gente, os investimentos foram feitos. O Vasco chegou a ter uma folha salarial de 18 milhões de reais nessa temporada, o que é um completo absurdo pelo que se refletia em campo. O Vasco gastava dinheiro com jogadores que não entregavam nada. Então, assim, eles elevaram esse investimento, eles elevaram essa folha salarial, eles superfaturaram o Vasco, eles davam dinheiro para jogadores que obviamente não valiam aquilo ali, só para falar que chegaram nesse patamar E financeiro. além disso, quando você vai embora e deixa isso, é um jogador que você não consegue renegociar. Exato. Porque ele tá fora do tom do É o mercado. caso do Galdames. O Galdames ganha mais de R$500 milhões de reais por mês, gente. E aí, qual é o time que vai pegar o Galdames emprestado para pagar R$500 milhões? Não vai. Não vai, entendeu? E aí o Vasco fica onerando. E olha que essa diretoria, eu até elogiei aqui, no processo de janela de transferências de saídas, foi muito bem. Foi muito bem. O problema é que Foram a diretoria... 8 nomes embora? Foram mais de 8 nomes, se eu não me engano, porque ainda tem os garotos da base que foram emprestados e tudo mais. Mas de destaque aí para Chedes e a Gabriel, jogadores que já não performavam nada, sabe, dentro do Vasco da Gama. O problema é que eles não conseguiram contratar um zagueiro. Mas diante do cenário que o Pedrinho pegou, gente, tem que dar, graças a Deus, levantar a mão pro céu que o Vasco está numa situação confortável. Pedrosa, como é que tá a situação do Jair? Ele volta contra o São Paulo? É bem possível que ele volte contra Legal. o São Paulo. Ele já viajou para Minas para fazer a preparação. Chegou até a aquecer dentro de campo, mesmo não sendo relacionado. E é uma excelente notícia, porque o Jair é um baita de um jogador. Tomara que ele volte a ser o jogador que ele era. É claro que a gente tem que ter muita paciência, não dá para cobrar do Jair para que ele seja aquele atleta que a gente conheceu. Mas sem dúvida alguma, qualificado, campeão, é um bom jogador. E o meu fogão? Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Já vai amassando aquele dedão no like. Se ainda não for inscrito, dá essa moral aí pra gente. Se inscreva no canal. E vamos juntos aqui para terminar mais um vídeo, né? Vamos ver o que tem aqui de notícia, de informação do Vasco. Quer dizer, o que tem o Pedrosa já falou, né? Vasco tá 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem vitória. São 4 derrotas. Lembrando que uma dessas derrotas foi uma derrota que classificou o Vasco para a próxima fase da Copa do Brasil. Não, são 3 derrotas, né? 3 derrotas. 3 derrotas e 3 empates. 2 empates fora de casa. Resultados bons, né? Se empatar com o Flamengo, empatou com o Cruzeiro. Poderia ter empatado com o Palmeiras se não fosse a entrega ali do Ryan. Antes disso, o Vasco vinha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogos sem perder, né? O Vasco vinha de 8 jogos sem perder. 8 mais 6 são 14. Em 14 jogos, o Vasco tem 3 derrotas. Não é algo ruim, feio demais, horroroso, nossa. Não, cara. São resultado até
considerável, não é à toa que o Vasco está no meio de tabela aí do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco tivesse esse mesmo desempenho, ele estaria ainda mais na parte de cima da tabela desde o começo da temporada, se o Paiva fosse o treinador desde o começo, né, pessoal?